Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender uma coisa interessantíssima: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Duas formas de comunicação. Vamos seguir em frente? A linguagem verbal utiliza dois códigos: a palavra falada e a palavra escrita. Então, quando vocês escrevem um poema, quando vocês falam com a mamãe, com o papai, vocês estão se comunicando verbalmente, estão usando a linguagem verbal. Agora vamos aprender sobre a linguagem não verbal. Olha só, ela utiliza variados códigos para transmitir uma mensagem. Que tipo de código? Vamos aos exemplos: gestos, como na linguagem de Libras, expressões fisionômicas, quando a gente torce o nariz quando não gosta de alguma coisa, nas cores do semáforo, por exemplo, né? Não tem palavras, mas comunica alguma coisa, nos desenhos, no som, na escultura, na pintura, na dança, na música, na fotografia, entre outros. E nós temos também a linguagem mista. Vocês já leram historinhas em quadrinhos, HQ, onde alguns quadrinhos apresentam só desenhos e outros combinam desenhos e palavras escritas, né? Então seria mais ou menos a mistura das duas linguagens. Olha aqui um exemplo bem legal de linguagem não verbal. Olha só o semáforo. Se ele tiver vermelho, ninguém precisa falar nada, né? Você não atravessa. Se tiver amarelo, atenção. Quando acender a luz verde, aí você pode passar à vontade. Tá vendo? Ninguém tá falando nada, mas você sabe pelas cores, porque elas carregam um significado para aquele evento. Continuando nossos estudos na linguagem não verbal, observem essas carinhas. Vejam bem que cada uma carrega um significado. Seria a representação de um sentimento, do estado de espírito da pessoa, de um determinado comportamento ou reação a uma postagem. Agora observe essa placa. Geralmente estabelecimentos e hospitais utilizam esse tipo de mensagem, né? Um desenho estilizado, simples, para informar ao público alguma coisa, né? Por exemplo, neste caso, a mensagem é proibido fumar. A pintura também traz uma linguagem não verbal. Observe a obra da artista brasileira Tarsila do Amaral. Ela produziu este desenho, esta pintura, em 1924. E é uma obra que fala sobre um ser mitológico, a Cuca, que também foi muito trabalhada na literatura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Atualmente, esta pintura está exposta no Museu de Grenoble, na França. Tarsila do Amaral, que morreu em 1973, foi uma grande artista conhecida mundialmente que fez parte do modernismo, movimento cultural e artístico do século XX que mudou a maneira de pensar, agir e sentir de toda a população brasileira da época. Aproveitarei agora esse nosso estudo para lançar duas propostas. A primeira estará centrada na linguagem não verbal, desenho e pintura. Dia 20 é uma data muito especial, que é o Dia da Consciência Negra. Eu gostaria que vocês fizessem uma pintura, um desenho, certo? Sobre este tema, consciência negra. Então, esta primeira atividade está centrada na linguagem não verbal, né? Que faz uso da imagem. Já a segunda proposta, certo? Estará centrada na linguagem verbal, que faz uso da palavra. Então eu pedirei uma frase, certo? Sobre o tema consciência negra. Também. Tudo bem? Deu para entender? A primeira
nós vamos fazer a leitura da imagem, né, que vocês vão desenhar, porque é um desenho, então é não verbal. E a segunda nós vamos ler, porque a comunicação se dará através da palavra, neste caso, na linguagem verbal. Tudo bem? Então, um desenho e uma frase, ambos alusivos ao tema Consciência Negra.